que ele estava na fortaleza de Susan, e isso no mês de Kislev. Kislev é mais ou menos no calendário judaico, ele está entre novembro e dezembro. Olha que loucura. Quando Neemias, ele recebe a notícia de como se encontrava o seu povo. A maneira que Jerusalém estava, portas queimadas a fogo, os muros derrubados, o povo na miséria. E Neemias, ele naquele momento que ele tem as notícias, a primeira atitude de Neemias foi se assentar e chorar. E esteve orando diante, ele diz, estive orando diante ao Deus dos céus. Porque Neemias se encontrava na antiga Babilônia, na Pérsia. E acredito eu que eles adoravam ali, não Neemias, mas o povo adorava diversos deuses. Então quando é escrito isso, ele fala, eu adorei ao Deus dos céus, ao Senhor. Neemias vai e ele disse, eu estive orando. E ele então faz um clamor ao Senhor. Porque a primeira coisa, querido, que acontece na vida de um homem de Deus para ter sucesso, para ter conquista, é quando ele entende a situação, ele observa o que está acontecendo no seu país, na sua cidade, na sua família, na sua rua, nas pessoas, na sua igreja, na sua congregação, no meio do seu povo. E ele tem essa compreensão e ele traz para si a responsabilidade. Outra coisa que eu chorei muito esses dias, eu postei inclusive nos meus stories, não sei se foi no Stories, se foi em Rios, é tanta coisa nessas coisas de internet. Os cristãos na Síria sendo mortos pelo Islã. Quem viu isso? Os carros indo, matando cristãos, matando quem fosse que estivesse no meio do caminho. E quando eu fico vendo essas coisas, a situação do Brasil, a situação de famílias, a situação da igreja brasileira, eu puxo para mim também a minha responsabilidade como líder. E eu acho que cada um de nós tem que puxar um pouco para si a responsabilidade. Neemias, ele disse, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, perante o Deus dos céus. E eu vou dizer para você, quando ele vai falar com o rei, ele já está lá, no capítulo 2, ele já diz assim, e sucedeu, pois, no mês de Nissan, que já é entre março e abril, no nosso calendário. Olha quanto tempo Neemias ficou buscando o favor de Deus. Porque quando você puxa a responsabilidade para si, e você consegue entrar numa dimensão espiritual, e colocar essa situação diante daquele que pode todas as coisas mudar, você vai buscar o favor de Deus. Você vai pedir ao Senhor em oração, em jejum. Você tem noção do tempo de novembro, dezembro até março e abril, aquele homem orando, buscando uma direção de Deus, o favor de Deus? Porque às vezes a gente acha que o favor de Deus vai vir com uma reza. A igreja brasileira, ela tem a ideia da reza, sabe? De uma rezinha qualquer, que ela chega ali no canto, ela faz uma oraçãozinha, uma rezinha qualquer, e ela acha que Deus, que é o copeiro, que vem correndo com a bandeja trazer resposta, e na verdade não. Neemias, ele trouxe a responsabilidade que ele tinha que se colocar na brecha de oração e buscar o favor de Deus. E quando nós, preste bem atenção nisso, quando nós nos colocamos na brecha de Deus para buscar o favor dele, Deus toca nos homens para nos abençoar. Deus toca naquele que pode ser aquele que vai manter você dentro do propósito. Aquele que vai manter você naquela fé. Aquele que vai manter você dentro do propósito de Deus.
E ele ficou orando. Chegou lá o mês de março e abril, Neemias ainda se encontrava com o coração o quê? Triste pela situação. Estava buscando de Deus incessantemente, pedindo a Deus alguma coisa. E ele não foi pedir o socorro do homem. Deus toca no rei, e o rei então olha para a face de Neemias. Queridos, vamos falar sério. Os reis mal olhavam para os servos. E Neemias era o cara que, antes do rei comer, ele comia. Ele provava o alimento. Porque o copeiro ele tinha que provar. Se tivesse envenenado, quem morria era Neemias. Ele era o copeiro, ele era o provador do rei. O vinho ele bebia primeiro. A comida ele provava. Era só mais um. Morreu Neemias, troca. Bota outro no lugar. Se a comida viesse envenenada, morreu Neemias, bota outro. Era só um servo. Mas naquele momento, por causa da atitude de Neemias, gastar um tempo longo na presença do Deus que pode tudo, Deus tocou o coração do rei para olhar para o rosto de Neemias e disse: por que você está triste? E Neemias, ele disse que temeu, porque ele nunca tivera triste diante do rei. Gente, isso é lindo. O homem era escravo, estava disposto a morrer a qualquer momento pelo rei, e sempre com o rosto feliz. Nunca estivera triste diante do rei. Estava sempre com um semblante feliz, de servo. O que a gente aprende com isso, apóstolo? Que mesmo no tempo de guerra da nossa vida, no maior tempo de servidão, de luta que nós passamos, nós precisamos estar sorrindo. Amém? Principalmente quando você vai entrar diante do rei, diante do Senhor. E o Senhor, o rei olha para ele, porque aqui Artaxerxes, se você parar para fazer uma analogia, ele representa o rei dos reis hoje para nós. Porque diante dos reis que nós nos prostramos e nos colocamos. Lembra que eu disse que o Antigo Testamento, tudo isso foi real e verdadeiro? Sim ou não? Mas ele também foi sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Porque Deus proveu uma coisa superior ao nosso respeito. Então, dentro do texto, quando você lê, parece que você está lendo uma história de Neemias. Mas não é só a história de Neemias, é a nossa história. Nós podemos olhar para a história de Neemias e olhar para dentro da nossa vida e ver quantas portas queimadas. Quantos muros derrubados. Muro fala de quê? De proteção, de limites. Os muros são limites. E ele é tão sério que no livro de Provérbios diz que aquele que rompe o muro, uma cobra o picará. Se você romper o muro, tem uma serpente do outro lado te esperando para te picar. Olha que coisa séria. É muro, Orlando. Porque muro é limite. E todos nós precisamos de limite na nossa vida. Só que muitas vezes encontramos os limites da nossa casa, da nossa família, dos nossos lares derrubados. Quantas portas queimadas a fogo. E portas, diga portas, são acessos. Porta não é acesso? Porta é um acesso. E uma vez que essas portas estavam derrubadas, uma vez que essas portas estavam queimadas, os acessos estavam muitas vezes impedidos. Porque aquelas portas precisavam ser restauradas. Mas Neemias chega diante do rei, e quando o rei fala com ele, ele diz, ele temeu, ele teve temor, disse, o que eu hei de fazer? Orou a Deus. Porque o rei perguntou, o que tu queres que eu te faça? Eu quero dizer para você que nós temos um rei. A Bíblia fala de um sacerdote também em Hebreus. Ele fala, porque nós temos um sumo sacerdote
que não que ele se compadece de nossas fraquezas. O texto diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nossas fraquezas, mas temos um, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, portanto, podemos nos achegar ao trono da graça. Diga, eu posso me achegar ao trono da graça para receber, diga, para receber misericórdia e ser ajudado numa ocasião oportuna. Diga, oportuna. O trono da graça é para isso, para você ser ajudado, para você conseguir encontrar misericórdia. E Neemias achou isso no trono. Então o rei pergunta para ele, o que você quer? Ele orou a Deus e falou, já sei o que eu quero. Se for do teu agrado, Senhor, me usa. Bota a mão no seu peito e fala, me usa, Deus. Me usa, para que eu possa ser aquele que vai reedificar, para que eu seja aquele que vai levantar, para que eu seja aquele que vai restaurar. Aonde se encontra o quê? Destruído. Então Neemias pede aquilo, pede carta para o rei, para que ele possa atravessar o rio. Pede também madeira, diga madeira, recursos, para que ele pudesse fazer a obra. Então eu e você precisamos pedir recurso a Deus. Diga, eu preciso pedir recursos a Deus, para que eu possa edificar aquilo que você precisa edificar. Deus, Ele manda do norte e do sul. E eu estou dizendo isso para vocês há muito tempo, que Deus é o Deus que diz, norte dá, isso não retenha. Dê um aplauso ao Senhor. Ele traz um recurso, Ele envia um recurso para nós. Dá um glória a Deus. Sabe, querido, Deus, Ele pode fazer isso. E Neemias vai. Agora fala para o seu irmão, tudo tem um tempo pré-determinado. Porque Neemias teve que dizer quanto tempo ele ia durar na viagem. O rei perguntou, quanto tempo? Sabe por que pergunta? Porque nós temos que ter projetos. Neemias, quando descobriu a situação, ele gerou dentro dele um projeto. Projeto de quê? De reconstrução. E todo projeto precisa ter organização. Neemias falou, é tanto tempo que eu preciso, rei. Ele já sabia o tempo que ele ia precisar. E Neemias faz o quê? O rei, tudo bem, então vá. Neemias vai. Quando ele chega lá, ele pega o cavalo dele e ele vai olhar os muros e a situação do lugar. Olha para mim. Nós precisamos ter em nossa mente, em nosso ser, a visão daquilo que nós vamos fazer. Não dá para viver no improviso. Nós não podemos viver andando em improviso. Nós precisamos projetar a nossa vida e a nossa história. E aquilo que nós vamos realizar. Neemias já tinha um projeto. Olha, rei, vai ser assim. Eu preciso de madeira para isso. Eu preciso de madeira para aquilo. Manda Asaf me entregar isso. E tudo ele já estava dentro do coração dele. E eu quero pular algumas coisas, porque eu não quero demorar muito tempo. E ele chega lá, lê o livro de Neemias. É lindo o livro. E menos de uma semana, se você ler, você termina. Quando ele chega lá, ele vai olhar o que precisa ser feito. E ele não falou para ninguém o que ele foi fazer. Pastor, ele não disse. Sabe por que ele não disse? Nem todos os seus projetos você pode falar para todo mundo. Tem projeto seu que você tem que guardar aqui, ó.
com você e com ele. Ele rodou, olhou toda a situação, de madrugada, sem que ninguém soubesse. Foi lá fazer, como diz, os atos proféticos dele, rodou lá o muro, viu, depois ele chamou os magistrados e contou o que ele foi fazer. Aí, quando ele começa a reconstruir, e que eu acho isso lindo, eu quero abrir aqui, é no capítulo 3. Ele começa a dizer assim: e levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual se consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Hananel. E juntos eles edificaram os homens de Jericó, ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Semna, e a qual amadeiraram, levantaram as suas portas, ele vai falando. 6, a porta velha, repararam Joiada, filho de Parseia, e Mensulão. No versículo 13, a porta do vale, reparou Hanum. 14, a porta do lixo, reparou Malquias, filho de Recabe, e a porta da fonte, reparou. E eles vão reparando a porta do gado, ele vai reparando, eles vão reparando as portas. E uma das portas que muito me chama a atenção é a porta do lixo, porta do monturo. Talvez na sua Bíblia esteja monturo. Quem está monturo aí? Tem alguma Bíblia aí que está as portas do monturo? Monturo? Que é a porta do lixo. E é muito importante a gente pensar e analisar. A porta do gado foi restaurada porque precisava entrar com as ovelhas. Precisavam retirar as ovelhas para que elas pudessem pastar. Tinha que levar as ovelhas. Quando você repara as portas do gado na sua casa, na sua vida, você começa a levar as ovelhas, seus filhos, a sua família, a comer o melhor que Deus tem para eles. Você pode dizer amém? Mas temos que ir, porque diga, porta é acesso. Temos que acessar as nossas ovelhas, acessar os nossos filhos, acessar os nossos entes queridos, esposas, acessar o coração do marido, marido, acessar o coração da esposa. Nós temos que ter esse acesso para que possamos conduzir, porque a minha primeira ovelha é minha esposa. Se eu não tenho acesso à minha esposa, se eu não consigo acessar o coração da minha esposa, eu estou perdido. Não adianta eu estar no altar. Você entende o que eu digo? Então eles repararam a porta das ovelhas, a porta do gado, e foram reparando algumas portas, porta do peixe, porta disso, mas a porta do monturo eu queria falar com vocês sobre ela. Porque é a porta do lixo. Se o lixo não tiver condição de sair, vira um caos. Sim ou não? A vida vira um caos, a cidade vira um caos. Como alguém vai conseguir viver no lixo? Só o Egito. Eu visitei o bairro do lixo no Egito. Terrível, gente. Para passar por uma igreja escavada na rocha dentro do Egito. Queridos, você passa no bairro do lixo, onde as pessoas moram no lixo, vivem do lixo, ganham dinheiro do lixo, mas moram junto com o lixo. Você passa, você sente náusea por aquele cheiro. Mas quem aguenta viver com lixo? Lixo atrai roedores, sim ou não? E roedores fazem o quê? Rói. E rói o quê? Rói sua fé, rói seus projetos, rói seu ministério, rói sua família, seus relacionamentos. Doenças. Lixo atrai mosca. E a Bíblia diz que uma única mosca, ela cai no unguento do perfumista, faz exalar o mau cheiro. Aí eu pergunto,
Imagina a mosca caindo na tua adoração, que deveria subir com um aroma suave às narinas de Deus. Uma única mosca cai no seu perfume. O que sobe diante de Deus? Mau cheiro. Então o lixo precisa ser uma das primeiras coisas que tem que sair. E quantos de nós ainda mantém muito lixo dentro do nosso coração, na porta de acesso? Porque a porta de ouro até hoje está trancada. Escute o que eu vou te dizer. A porta de ouro em Jerusalém está fechada até hoje. Eles colocaram, os muçulmanos, quando tomaram Jerusalém, eles lacraram a porta. Porque é a porta da entrada do Messias. E eles colocaram um cemitério na porta. Porque na crença deles, o Messias é puro. Não vai passar por lugar imundo que é o cemitério. Então o Messias não entra. Quem entende o que eu estou dizendo? Essa é a ideia de lacrar a porta de ouro. Mas quantas vezes a porta de ouro também do nosso coração não está deixando Jesus entrar? Está lacrada. Vocês entendem o que eu digo? Por isso que restaurar portas significa restaurar acessos. Neemias começou a restaurar as portas para que o acesso ou o impedimento de alguns acessos sejam impedidos. Algumas situações de acesso sejam impedidas. Porque porta fala de acesso. A Nova Jerusalém terá 12 portas, que são 12 pérolas. A coisa é tão profunda que só Deus, para pegar pérolas, que é formada de uma ferida, a ostra é ferida no mar, ela então, para não morrer, ela libera uma substância chamada madrepérola, e ela envolve aquilo que a feriu e transforma numa pérola. Deus, na Nova Jerusalém, ele diz que as 12 portas são 12 pérolas, que foram 12 feridas, e que se tornou 12 joias. Quando o lixo sai, querido, a dor sai, a ferida sai, e a gente se torna porta de acesso. Uma joia. Fala para o seu irmão, você não é uma ferida, você é uma joia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você é uma porta de acesso, você é uma joia. Por que Neemias, lá no Antigo Testamento, lá no Tanakh, ele consegue entender que Deus mandou ele reconstruir? Aí você vai para lá, para o Apocalipse, você vê Deus falando de 12 portas, e que são 12 pérolas. Joias. E existem muitas pérolas negras, mas não é negras por causa da cor de pele, não. É negra. Uma ostra só produz uma pérola negra quando a ferida foi tão profunda que quase levou ela à morte. Então, para que ela sobrevivesse, ela teve que liberar muita coisa para que ela transformasse aquela ferida numa pérola negra, a mais rara que existe. Não importa a dor que você carrega dentro de você. Não importa o sentimento de rejeição, de abandono. Eu, como psicanalista, estou fazendo aqui, de 15 em 15 dias, aqui na igreja, terapia, análise. É 0800, ninguém paga nada aqui. Nós tivemos sexta-feira, passada agora, uma análise que eu disse, meu Deus, curando aquelas pessoas,
nós vamos ter 2 pérolas negras. Porque o restante do grupo se calou e chorou. E se envergonharam comigo junto. Porque a gente entendeu que a gente não tem problema. Aí você restaura uma porta dessa. Você restaura o coração dessa pessoa. Restaura o acesso dela com Deus, a porta de ouro dela. Você restaura como porta de ovelha. Você restaura a porta do lixo. Arranca tudo que está ali dentro, que não presta, que não serve. Você vai curando, vai libertando, vai transformando. Aquela pessoa vai se tornar uma grande joia. E ela será porta para o reino. Dá uma glória a Deus. Ela vai ser porta para que outros entrem. Porque Jesus, certa vez, ele disse que muitos fariseus não entravam e não deixavam aqueles que queriam entrar. Estavam com as portas o quê? Obstruídas. Cheia de craca. Cheia de mágoa, de ressentimento e tantas coisas. Então, gente, restaurar é muito profundo. É muito mais do que um banho e trocar de roupa. Tem muita gente que está trocando de roupa, tomando banho, troca de roupa, se traveste de cristão, de crente, mas as portas se encontram tudo destruídas, queimada, destruída, sem acesso. Deus, nessa noite, nesse dia de jejum, Deus falou comigo: Sidney, nós temos que restaurar as portas. E portas são o coração do ser humano. Porque de coração fechado você não faz amizade, você não restaura casamento, você não restaura nem mesmo as suas finanças. Você não consegue ter visão para mudar a sua história financeira. É muito sério. As pessoas feridas na alma, elas não conseguem prosperar. Porque a única coisa que ela vê na frente dela, e ela anda como uma ferida enorme, quando ela poderia ser uma porta enorme de acesso. Amém? Então, foram restauradas as 12 portas de Jerusalém aqui. Depois Neemias, tem muita história, Neemias foi restaurar os muros, teve os inimigos que se levantaram, Sambalate, Tobias, o Gésem, o árabe, enfim. É uma história linda. Se eu fosse você, eu não perderia de ler esse livro. Mas é tempo de restauração. Eu oro para que o Brasil entenda isso. E ontem eu na roça, um monte de gente foi convidada. Né, Betânia? Estava lindo lá, né? E eu cheguei para o povo com uma mensagem simples para que eles me entendessem. E eu falei de coisas muito simples. Sobre experiência com Deus. Ministrei uma palavra, sabe, com tanta graça, que eu disse assim: você que quer uma oração, eu vou orar, você vem aqui na frente. Eu fechei o olho. Quando eu abri o olho, eu levei um susto. Não foi? Marilene estava comigo, Liliane também. Quando eu abri o olho, o povo estava tudo chorando, lá na frente orando. Lá em Regina, lotado, Orlando, ontem. E eu disse: Deus, restaura esses corações. Restaura essas vidas. E quando terminou o culto, um monte de gente falou assim: eu vou lá na igreja. Eu vou lá na igreja. Pessoas me procuravam. A igreja não tem Pix não para me dar oferta? Não foi, filha? Mexidas, tocadas. Porque quando o lixo sai, pedindo, a gente já saiu e deixou cultos marcados na casa deles.
quando você restaura a porta, arranca o lixo, a porta de ouro se abre e o Messias entra. Dá um glória a Deus e um aplauso ao Senhor. E Jesus entra. Ele entra e muda a história. Mas aonde se encontra os Neemias? Cadê os Neemias dessa era? Cadê aqueles que vão restaurar? Estive no Esquadrão da Vida esses dias, junto com a irmã Maria Félix, na casa de recuperação. Gente, eu saí daquele lugar impactadíssimo. Eu sento ali e eu começo a falar para aqueles meninos. E eu vejo eles famintos pela glória de Deus. É um lugar que eu não quero sair. Hoje eu fiquei triste, que hoje eu tinha uma visita lá, e eu estava tão cansado, apagou da minha cabeça que hoje era o primeiro domingo do mês. E no dia, foi remarcado, não vai ser dia 10 não, vai ser dia 17. Nós vamos lá dar uma palestra de cura. Eu quero levar o máximo de pessoas que puderem, quiserem ir. É aqui pertinho, no Morro do Céu. Porque a alma farta pisa o favo de mel. Mas o faminto, diz a palavra de Deus, até o amargo é doce. Amém, gente? Vamos restaurar. Vamos nos levantar. Vamos restaurar tudo que precisa ser restaurado dentro de nós. É tempo da gente começar a limpar, joga o lixo fora. Vamos restaurar a porta das ovelhas, porta do peixe, porta o portão de ouro. Vamos restaurando as portas. Vamos restaurar os acessos. Vamos, enquanto eles estão achando que o Messias depende de uma porta para entrar lacrada, o Messias, ele não depende de uma porta de tijolo para entrar. Porque a porta que ele quer entrar, ela pulsa sangue. Diga glória a Deus, é o nosso coração. Não glória a Deus aí, igreja. É você abrindo o teu coração para que ele entre, fazendo com que pessoas abram o coração e deixem ele entrar. Isso é porta de ouro. É o verdadeiro portão. Claro que tem um profético, tem palavras ali para serem cumpridas, e nós sabemos que vai ser cumpridas. Mas enquanto a palavra não se cumpre lá, para o portão se abrir, vamos abrir aqueles que precisam ser abertos. Vamos abrir aqueles que precisam ser abertos, abrir os corações que precisam ser restaurados. Vamos levantar os muros que estão caídos, os limites, a proteção. É hora da gente restaurar. Mas tudo isso depende da comunhão com Deus. Neemias só conseguiu fazer, porque de novembro e dezembro, até março e abril, querido, foi choro, foi pranto, foi jejum, foi confissão de pecado, foi limpeza. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Aliás, eu vou chamar meu amigo, pastor Santo, para orar por nós. Ora pela gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Tu és o dono de todas as coisas e sabe de todas as coisas. Queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos e todas as portas que precisam ser restauradas. Nós sabemos e o Senhor sabe, e através do Teu Espírito que o Senhor possa, ó Pai, nos direcionar e nos dirigir, para que essas portas possam ser restauradas e assim possamos ter acesso a tudo aquilo que, como a Tua palavra diz, que todas as sortes de bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais por meio de Yeshua HaMashiach. Por isso, Senhor,
que nós possamos ter acesso a tudo aquilo que o Senhor tem declarado e determinado na Tua palavra para cada um de nós. Ensina-nos, confronta-nos, cura-nos, livra-nos de todo mal, enche-nos do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor, para que possamos, Senhor, ser fortalecidos dia a dia e possamos restaurar todo o acesso liberado pelo Senhor nas nossas vidas, através de Yeshua HaMashiach. Que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, de geração em geração, pelos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, de geração em geração, que o Senhor possa estar abençoando, que essa unção, que esse derramar venha sobre nós e se estenda sobre toda a nossa descendência.